Só que eu vou estar descansando, então não vou atender a ninguém nesse momento até que eu volte aí no primeiro sábado de agosto, a gente já vai estar de volta, tá bom? Orem pela gente que eu vou orar por vocês nesses momentos que eu vou estar de férias. Bom, o estudo da palavra desta noite, vamos lá? Deixa eu abrir aqui para vocês o PowerPoint, onde nós vamos estudar o tema desta noite. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho, aqui, deixa eu ver se o microfone está aberto, vocês estão me ouvindo. Bom, irmãos, eu decidi que neste último encontro, nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, e tem algo que eu queria retomar, reforçar, repetir ou falar como novidade para você. O Espírito Santo é muito importante nesse tempo do fim, muito importante. E existem algumas denominações religiosas, algumas igrejas que não acreditam na personalidade do Espírito Santo. Algumas igrejas ensinam que o Espírito Santo não existe, que o Espírito Santo é uma energia do Pai, uma energia que o Filho envia, e não acredita que ele seja uma pessoa. E hoje, fechando esse ciclo de 6 sermões que a gente falou sobre o Espírito Santo, eu quero falar sobre, o título seria Quem é o Espírito Santo? E nós precisamos estudar e aprofundar um pouco mais sobre a personalidade do Espírito Santo. Então eu separei algumas ilustrações aqui do texto bíblico e outras mais para a gente entender esse tema. Me acompanhe aí, por favor. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está no Velho Testamento, no livro chamado Deuteronômio, tá? Escrito por Moisés. E esse texto é muito conhecido entre aqueles membros da igreja que gostam e dão estudo bíblico para as pessoas. Mas eu quero que vocês entendam a aplicação que eu quero usar dele hoje. Vamos ler? Deuteronômio 29 e 29. Até fácil de guardar. 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Este verso, em si só, ele está contido de muita verdade importante. As coisas encobertas pertencem a Deus, pertencem ao Senhor. As coisas reveladas pertencem a nós. Então tem classificação de 2 situações aqui que a Bíblia coloca. Existem coisas na Bíblia que não foram reveladas para nós, pertencem só a Deus, e se Ele quiser nos falar, um dia talvez lá no céu Ele até abra para nós, mas por enquanto só Deus sabe. Outras coisas pertencem a nós e aos nossos filhos. Que coisas? As que foram reveladas. E quando a gente fala da divindade, da pessoa de Deus, a palavra de Deus diz ali um outro texto de Oséias que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Um interessante verso para a gente analisar junto com Deuteronômio 29 e 29. Embora existam coisas que só pertencem a Deus, tem muita coisa que foi revelada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e que está oculta a nós, não porque Deus não revelou, mas porque a gente não estuda. Então, está atrás da nossa ignorância. Você sabe que a palavra ignorância ela foi mudada um pouco, a semântica dela, né? o sentido dela, do uso dela. Porque ignorar quer dizer não conhecer, não saber. Ignorante é uma pessoa que não sabe, não conhece. E aqui esse texto de Oséias está dizendo que o povo de Deus está perecendo por causa da ignorância, por causa do desconhecimento da palavra de Deus, daquilo que foi revelado. Eu costumo dizer, irmãos, que muitas das vezes nós não sabemos algumas coisas da Bíblia, não foi porque Deus não revelou, é porque a gente não estudou. E a gente tem essa limitação de que algumas coisas Deus não revelou, mas tem muita coisa que Deus revelou e a gente tem que ir atrás. Eu quero falar um pouquinho então sobre essa questão da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Há muita confusão sobre este tema e as pessoas às vezes não entendem adequadamente o que a Bíblia ensina.
Eu quero seguir uma linha de raciocínio e você vai lendo aí comigo, vai me ouvindo e vai interagindo comigo. Existe uma classificação que nós poderíamos colocar como a forma das pessoas acreditarem, monoteístas ou politeístas. Os monoteístas, a palavra mono quer dizer um, teísta, Deus. É aquela pessoa que acredita na existência de um único Deus. Então ele existe, ou ele crê na existência de um único Deus. Já o politeísta, poli é muito, aí vem a palavra, agora não vai sair, irmãos, que é aquela vacina que a gente toma, que é um conjunto de várias vacinas para combater várias doenças, a poli que a gente fala. Poli quer dizer muitos, teísta, deuses, ou Deus. Politeísta é aquela pessoa que acredita na existência de vários deuses. Quando você vai lá na história antiga, você tem, por exemplo, os gregos com a sua mitologia, que tinha Zeus e muitos outros deuses, né? Que eles acreditavam na existência de vários deuses. Os egípcios, por exemplo, eles também acreditavam na existência de vários deuses. Inclusive, quando a gente estuda as 10 pragas do Egito, a gente vê que aquelas pragas foi até uma maneira de Deus zombar dos deuses do Egito, porque eles acreditavam que uma vaca, ou até mesmo um piolho, ou algumas coisas assim que eles criam ser deuses, né? A lua, aí veio a escuridão e outros meios que Deus usou para mostrar a eles que o único Deus era Ele, e não aquele monte de deuses que os politeístas acreditam. Então vem a pergunta: nós adventistas do sétimo dia, a doutrina como nós entendemos, a maneira como a gente estuda a palavra de Deus, nós somos monoteístas ou nós somos politeístas? A Bíblia ensina que existe um único Deus verdadeiro ou existe vários deuses verdadeiros? No que nós acreditamos? Gálatas 3, verso 20, é um texto que eu gosto muito para falar sobre essa existência única de Deus. Olha o que diz o texto: ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Esse texto é muito interessante. Está falando de Jesus como nosso mediador, falando que Jesus não é mediador de uma única pessoa. Ele é mediador de toda a raça humana, né? Daqueles que aceitam. Mas na sequência o apóstolo Paulo diz assim: mas Deus é um só. Deus é um só. Então a Bíblia ensina o monoteísmo. 1 João capítulo 5, verso 7. Lá no final da Bíblia, a carta de João. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Nós entendemos pelo contexto bíblico que este verso aqui está falando das 3 pessoas da divindade. Por quê? Está falando especificamente do Pai, está falando a Palavra, e nós sabemos, quando você vai no próprio Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o Verbo, e este Verbo é a Palavra, dizendo da pessoa de Jesus Cristo, o João 1, verso 1 e os versos seguintes. Então, aqui o João, ele repete o conceito que ele escreveu lá no Evangelho, ele repete o conceito na carta. Então, aqui a palavra é uma referência ao próprio Cristo, que é o Verbo, que estava lá no início da criação. O Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. São um. Então, a Bíblia tem outros textos, mas eu coloquei esses que são bem enfáticos, falando que nós devemos acreditar na existência de um único Deus. Os 3 são um. Veja, doutrinariamente, nós adventistas acreditamos e ensinamos na existência de um Deus único. Portanto, nós somos monoteístas. Mas quando a Bíblia fala que as coisas reveladas nos pertencem e as encobertas pertencem a Deus, me faz lembrar também uma ilustração que eu quero usar agora para a gente ver a nossa limitação, o que a gente não consegue compreender na Bíblia e o que a gente consegue compreender na Bíblia. Eu quero usar, você está olhando aí para a tela, esse exemplo: um copo d'água
como se fosse comparado a nossa mente com a capacidade de apreender, de conhecer e de ser iluminado com o conhecimento de Deus. A nossa capacidade seria comparativamente, como um copo d'água. E o conhecimento total de Deus, tudo que Deus é como se fosse todo o oceano que existe no nosso planeta Terra. Isso é Deus. Nós somos, a nossa mente, um copo e Deus, o oceano. É isso que eu quero dizer, em termos de conhecimento. A minha pergunta é, eu posso colocar todo o oceano dentro de um copo? Eu posso, na minha pequenez humana, conhecer totalmente um Deus infinito, grandioso? É claro que não. Mas a verdade é que eu não posso colocar todo o oceano dentro do copo, mas um pouco do oceano eu posso colocar. Não é verdade? Eu não posso compreender aqui, devido ao pecado, devido a ser uma criatura de Deus, esse Deus completamente, mas um pouco, aquilo que ele revelou, que ele disse, isso aqui você pode entender e compreender, isso eu posso colocar dentro do copo. Eu não posso compreender, eu não posso colocar o oceano inteiro, mas um pouco do oceano eu posso colocar. E aí vem as nossas limitações e a nossa busca. Eu quero usar uma outra ilustração para que você entenda como que você pode ter um pouquinho da noção do que é esse negócio de ter 3 deuses, ou 3 pessoas, ou é 3 deuses, é um Deus só e as pessoas fazem uma salada. Então, eu quero usar uma ilustração. A matemática nos ajuda muito, porque tem uma figura, lógico que ela tem as suas limitações, mas vai ajudar a gente a entender. Existe na matemática uma figura chamada triângulo equilátero. E por que ele tem esse nome? Triângulo porque tem 3 ângulos ali no cantinho, né? 3 ângulos formando 3 segmentos de reta, formando 3 ângulos, e ali então ele é equilátero porque equi quer dizer igual, látero lado. Um triângulo equilátero é um triângulo que tem as 3 retas exatamente do mesmo tamanho. Eu quero usar a figura do triângulo, você vai me acompanhando aí para você entender, como uma representação da divindade, que também é formado por 3 pessoas. Mas vamos primeiro no triângulo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Triângulo é quando tem 3 segmentos de reta se encontrando, formando 3 ângulos, e equilátero se eles tiverem o mesmo tamanho. Supondo que esses segmentos de reta são iguais, eu quero fazer uma pergunta para você, bem rapidinho aqui. Irmãos, essa figura que vocês estão vendo, isso aqui é um triângulo? Não, né? Por quê? Porque está faltando um lado. Tem que ter 3 lados, aqui só tem 2. Então eu vou colocar o lado que está faltando, que é o lado 1. Se eu colocar assim, o lado 1 e o lado 3, é um triângulo? Vocês estão vendo uma figura chamada triângulo? Não, porque ainda está faltando um lado. Se eu colocar o lado 1 e o lado 2 e o 3 não estiver, formou um triângulo? Não formou um triângulo, porque o triângulo precisa de ter 3 lados. Aqui está então o triângulo equilátero, lado 1, lado 2, lado 3. Agora uma pergunta, mas não é pegadinha não, preste atenção que é muito óbvia a resposta. Se você está me seguindo aí no raciocínio, você vai entender. Quantos triângulos, quantas figuras chamada triângulo nós temos desenhado aqui? Já pensou aí? Quem respondeu uma figura chamada triângulo, essa pessoa acertou. Porque tem gente que consegue ver 3, não tem 3 aqui. Mas quantos lados tem? 3 lados. Então pense, é um triângulo, 3 lados, mas só tem uma figura. E só é triângulo quando tem os 3 lados. Se faltar um, não é triângulo. Vamos aplicar isso à ideia da divindade. Nós cremos que a divindade é formada, Deus é formado por 3 pessoas. Então vamos usar a mesma linha de raciocínio. A gente sabe que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 formam a divindade. Eu gosto dessa palavra, mas também conhecido como Trindade, tá bom? Agora eu queria que você pensasse comigo. Se eu colocasse aqui o Filho e o Espírito Santo e o Pai estivesse fora, formou a divindade? Não.
Mas se eu colocasse então o Pai e o Espírito Santo e deixasse o Filho de fora, formou a divindade? Também não. Da mesma forma, se tivesse o Pai e o Filho e o Espírito Santo estivesse fora, não formou a divindade. A pergunta é: quantos deuses existem aqui? Um Deus. Quantas pessoas? 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a divindade. Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. Esta a figura que nos faz entender um pouquinho, compreender um pouquinho do que é esta divindade. Nós acreditamos como se fosse, por exemplo, eu gosto de usar essa ilustração, eu e os meus 2 filhos. Eles eram bem pequenos, agora ele já está com 19, quase 18 e o outro com 20, né? Mas aqui está o Josué e o Jaéder. Imagine, eu vou usar uma outra ilustração para reforçar essa ideia na sua cabeça. Imagine que eu, o Jaéder e o Josué, nos uníssemos numa sociedade e fôssemos abrir uma padaria. E a gente chamaria a padaria 3 Amigos. E nesta padaria, cada um teria uma função com um único objetivo. Sabe qual era o objetivo? Fazer a padaria crescer, prosperar, ter filial, a gente ganhar dinheiro, prosperar. E nesta padaria, eu poderia chegar e falar assim: olha, filhos, eu queria trabalhar lá dentro, mexendo com a massa, sendo confeiteiro, fazendo os pães. E o Jair falaria assim: ah, então eu vou ficar aqui no balcão, dando bom dia para Dona Maria, recebendo os fregueses, fazendo uma amizade. E o Josué diria o seguinte: bom, eu vou cuidar das finanças, pagar fornecedor, contabilidade, cuidar do banco, isso é comigo. Cada um com uma função, mas com um único objetivo, os 3, que era fazer a padaria prosperar. Agora a pergunta que eu faço para vocês: você já ouviu falar sobre, óbvio, pessoa física e pessoa jurídica? Quantas padarias nós temos aqui? 1. Quantas pessoas são os sócios dessa padaria? 3. Cada um nessa padaria tem uma função. Então, vá pensando, fazendo uma analogia com a divindade. Qual o objetivo da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo em relação à humanidade pecadora caída? Salvá-los, salvar a mim e a você. É o objetivo do Pai, é o objetivo do Filho, é o objetivo do Espírito Santo. Agora, no plano da salvação, cada um fez uma coisa diferente para salvar o homem. Cada um tinha uma função. Qual dos 3 disse: eu vou lá na terra, vou me encarnar, vou me tornar um ser humano, vou nascer no ventre de Maria, vou ser como um ser humano para salvar o homem? Não foi o Espírito Santo e nem foi o Pai, foi Jesus Cristo. No plano da salvação, ele disse: eu morro no lugar do homem. Não foi isso que aconteceu? Qual é o papel do Espírito Santo? Qual é o papel do Pai? Cada um tem um desenvolvimento a fazer no plano da salvação. E assim a gente pode compreender Jairo, Josué e Jaéder, uma única padaria. Pai, Filho e Espírito Santo, também uma única pessoa. Bom, eu queria que você pensasse que outra coisa que eu acho que traz um pouco de confusão na cabeça das pessoas é essa questão da palavra Deus. A palavra Deus, às vezes, no nosso, principalmente quando a gente pega a Bíblia, irmãos, eu vou explicar isso aqui mais para frente. Quando a gente vai no original, no grego, no hebraico, o hebraico no Velho Testamento, o grego no Novo, principalmente no hebraico ali, Deus, a palavra Deus era para designar um tipo de ser. Mas deixa eu falar aqui primeiro, a gente vai chegar nisso. E a pergunta está aí: Deus é nome ou Deus tem nome? Uma perguntinha capciosa, né? Para ver quem é que está prestando atenção aí. Deixa eu olhar aqui, que eu acabei fechando o chat. Deixa eu ver se tem alguém aqui me acompanhando aqui nas minhas perguntas aqui. E se você souber essa resposta aí, escreve aí rapidinho, que vai levar uns 20 segundos aqui para eu ver. Na sua opinião, Deus é nome ou Deus tem nome? Vou te dar aí um tempinho, vou ficar aqui olhando aqui o chat para ver se tem alguém aqui me acompanhando mesmo, hein? Estou esperando.
Tá na tela aí a pergunta, hein? Deus é nome ou Deus tem nome? Vamos ver quem é a primeira pessoa a responder. Acho que está todo mundo dormindo. Deixa eu ver. Então vamos aqui. Opa! Ciro, primeiro a responder. Chegou aqui, Ciro, a sua resposta. Deus tem nome. Tá chegando mais gente aqui. O Rubens. Deus tem nome. Jeová, Yahvé, o Rubens está falando. Então vamos lá. Já que vocês estão aí atentos, o pessoal está respondendo aqui agora. Leva um tempinho para chegar, né? Tem um lagzinho aí de time. Mas eu queria que você lembrasse comigo esse texto aqui, muito importante. Terceiro mandamento da lei de Deus. Êxodo, capítulo 20, verso 7. Vamos ler? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Irmãos, é muito claro. Deus tem nome. Na verdade, a gente acaba usando a palavra Deus como se fosse uma referência à pessoa do Pai. E engraçado que aqui no português, a gente já ouviu uma expressão que a gente fala assim, Deus é Pai. E Jesus não é divino, o Espírito Santo não é divino, mas a gente acaba usando a palavra Deus como se fosse somente uma referência à pessoa do Pai. E isso gera confusão. Mas veja, aqui no terceiro mandamento é muito claro, não tomarás o nome de Deus em vão. Seria muito diferente, irmão, se eu falasse assim, não tomarás o nome Deus em vão. Mas não é isso que está escrito. Não tomarás o nome de Deus, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome. E aí vem a grande pergunta, Deus não é nome. Deus é o tipo de ser que ele é. Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu gosto sempre de colocar. A palavra Deus pertence a que classe gramatical dentro da língua portuguesa? É substantivo. Então, se a gente for colocar, eu vou colocar aqui os três para vocês pensarem comigo. Olha, existem pelo menos 3 categorias de ser que existem no mundo que eu lembro. Não coloquei aqui nem os animais, mas diante até do que a Bíblia fala. Mas, por exemplo, tem o homem, que é a raça humana, o ser humano. Mas o ser humano tem nome. Eu não chego para as pessoas e falo assim, ou humano, ou humana. Não, eu chamo pelo nome, ou Joyce, ou Ciro, ou Rubens, ou Damares, ou Fernanda. Cada pessoa tem nome, embora seja categoricamente todos nós somos humanos. Quando eu me lembro dos anjos, e na Bíblia fala da existência dos anjos, anjo também é um tipo de ser que ele é, não é o nome dele. Anjo tem nome? Tem. Olha lá, Gabriel, o próprio Satanás, que era Lúcifer e virou Satanás. E cada anjo deve ter nome, a Bíblia não fala de todos eles, mas anjo é o tipo de ser. E nesta linha de pensamento, então, vem a divindade, Deus. Deus é o tipo de ser que ele é. Ele é o Criador, ele é infinito, ele é imortal, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não teve começo, ele não terá fim, ele é o Criador de todas as coisas. Mas é o tipo de ser que ele é, o Criador. Qual é esse ser? É Deus. Então, entendam, a palavra Deus não é nome próprio. A palavra Deus é um substantivo que designa um tipo de ser, que é Deus, como é o homem, como é o anjo. E isso ajuda você a entender um pouquinho mais sobre essa questão da divindade. Vamos um pouco mais. Então, Pai, Filho e Espírito Santo formam a divindade, a trindade. Veja, na nossa doutrina adventista, no manual da igreja está escrito, há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. E ainda continuando, diz assim, Deus é imortal, onisciente, onipotente, acima de tudo e todo presente. Crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia, Manual da Igreja, página 29. É assim que a gente crê diante dos textos bíblicos que falam deste assunto.
Mas eu queria, meu irmão, que você que é adventista há muito tempo, você que é ancião, você que está na igreja há tanto tempo, eu queria que você prestasse atenção e não confundisse mais. A gente até entende, irmãos, eu como pastor, a gente até entende, mas teologicamente é equivocado as expressões que às vezes, até mesmo no hino do inário a gente encontra, quando a gente pensa nessa questão da divindade e a gente fala assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Teologicamente isso está errado. Nossa, pastor, mas pensa comigo. Quantos deuses a gente leu na Bíblia que existe? Um Deus. Irmãos, pensa, se eu falo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quantos deuses tem aqui? 3. Mas nós não somos politeístas, nós somos mono. Veja que no manual da igreja está, na escrita, no português, está corretíssimo. Veja como foi colocado. Há um só Deus, 2 pontos. Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui não está escrito assim, há o Deus Pai, há o Deus Filho, há o Deus Espírito Santo. Nós não cremos assim. Dê uma olhada na maneira que foi escrita, o português que foi usado, que ajuda a entender. A ideia é exatamente essa que está no manual da igreja. Há um só Deus, 2 pontos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo é este único Deus que a gente crê. Deu para entender? Então, vamos um pouco mais à frente. Em 1 Timóteo diz que este Deus, ele é imortal, o único Deus imortal, né? Outro lugar diz que Deus é todo presente, todo potente, todo ciente. Só Deus tem esta capacidade. E quem é todo potente, todo presente, todo onisciente? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Os 3 têm esta habilidade, essa capacidade que só Deus tem. Quem foi que criou o homem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem. Nós cremos que os 3 estavam lá no Éden no dia da criação, não é assim? Então, irmãos, aqui está esta questão. Eu vou colocar aqui só uma coisinha para você pensar, que eu gosto de fazer você pensar. Deus pode tudo, porque está dizendo que Ele é todo potente, Ele tem todo o poder. Aí eu faço uma pergunta só para você pensar. Deus pode mentir? Pode ou não pode? Não, não pode, pastor. Deus não pode mentir, porque isso não é característica dele. Irmãos, eu não disse se Deus vai mentir, eu perguntei se ele pode mentir. Deus pode mentir. Não tem nada que Deus não possa fazer. Tem algumas coisas que ele não fará, porque isso não coaduna com o seu caráter, não combina com o seu caráter. Mas o fato dele não fazer, não quer dizer que ele não pode fazer. Vocês estão me entendendo? Porque se tiver alguma coisa que Deus não possa fazer, ele não é Deus mais. Deus pode tudo, ele é todo potente. Só para você pensar um pouquinho, tá? Deus é eterno. O que é um conjunto? O que é um conjunto infinito? Quero usar novamente aqui a matemática para a gente pensar. Conjunto infinito, ele tem começo e não tem fim, não é isso? Tem começo e não tem fim. Isso é um conjunto infinito. Mas Deus é maior do que um conjunto infinito, porque ele não teve começo e não terá fim. Então eu gosto de dizer assim, Deus, a eternidade é maior do que o infinito, porque a eternidade é como se você tivesse infinito para trás e infinito para frente. Deus sempre existiu e sempre existirá. Como que isso acontece, pastor? Aí é aquela parte do copo que encheu e eu não sei te explicar como é que isso acontece. Porque as coisas reveladas estão aí, as encobertas não dá para entender. Como que... pergunta de aluno, eu dei aula durante 15 anos, estive em sala de aula e dava aula de religião. Pergunta de aluno de 5ª série, e que a gente também adulto faz. Pastor, quem criou Deus? Deus não foi criado. Mas como é que ele surgiu? Eu não sei. Eu não sei o infinito para trás. E também não consigo imaginar o infinito para frente. Isto é a eternidade de Deus, né? Sem começo e sem fim.
Agora, a coisa mais linda, irmãos, no plano da salvação, eu disse para vocês, como na padaria, cada um tinha uma função. No plano da salvação, os três querem nos salvar. Olha esse texto de Ellen White no livro chamado Conselhos sobre Saúde, página 222. Preste atenção neste texto de Ellen White, que eu acho muito lindo e importante e abarcante. Porque diz assim: a divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da salvação. Sabe, irmãos, é uma tendência natural, não há nenhum pecado nisso, mas a gente está estudando e aprofundando. Mas você já percebeu que a gente tem a tendência de achar que somente, principalmente baseado naquele texto de São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha como é que é o nosso pensamento. Porque Deus, geralmente, a gente pensa na pessoa do Pai. Por quê? Porque Deus deu o seu Filho, então é o Pai que deu o Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Irmãos, quem amou o mundo de tal maneira? O Pai amou, o Filho amou, o Espírito Santo amou. E eles, como diz aqui Ellen White, a profetisa do Senhor, eles se deram-se a si mesmo ao estabelecerem um plano da salvação. Quem ama mais a humanidade? Eles amam igualmente, irmãos. Todos os três estão preocupados conosco. E agora nós estamos, quando a gente vai na Bíblia, a gente vê a existência. Agora vem essa questão, né, que alguns evangélicos de outras denominações falam: não, isso é coisa do adventista, outras religiões que acreditam na existência do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma energia, é uma força, é algo que o Pai manda. Não, ele é uma pessoa. Veja, nestes versos que eu escolhi, a personalidade do Espírito Santo. João 14, 16 a 17. João 14 é o capítulo que Jesus está preparando os discípulos para a sua ausência, despedida. E ele fala que não ia deixar os discípulos órfãos. E no verso 16 e 17 ele diz assim: e eu, Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Não está aqui presente as três pessoas da divindade? O próprio Cristo falando: eu vou falar com meu Pai, para que vocês não fiquem sozinhos, e ele vai mandar alguém no meu lugar. Vai mandar alguém. Não vai mandar uma força, um sentimento, uma energia. Não, ele vai mandar alguém para ficar no meu lugar. E esse alguém, ele deu o nome aqui de ajudador, que em outro lugar é chamado o Espírito da Verdade. Em outro lugar é chamado Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo estão aqui. E quanto tempo o Espírito Santo ficaria conosco? Para sempre convosco. Marcos 1, 9 a 11. Jesus, vindo de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito Santo descendo até ele na forma de uma pomba. Então houve uma voz vinda dos céus: tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. As três pessoas da divindade novamente aqui nesse texto de Marcos. Jesus dentro da água sendo batizado. O Espírito Santo vindo numa forma de pomba. E a voz dizendo lá do céu: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Pai, Filho e Espírito Santo novamente presentes aqui. Gálatas: mas vindo a plenitude do tempo, o Pai enviou o Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Aqui, quando Jesus volta para o céu, então ele deixa a obra do Espírito Santo entre nós. Todavia digo-vos a verdade, João 16, 7, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, o enviarei. Então aí vai encaixando as coisas, né? Vindo a plenitude do tempo, o Pai envia o Filho. Agora é a hora do Filho se encarnar e fazer sua parte na salvação, e ainda está fazendo lá no céu, intercedendo por nós. Mas quando ele volta para o céu, ele fala assim: olha, se eu não for, o Consolador não vem, o Espírito Santo. E quando Jesus foi, finalmente ali em Atos, capítulo 8, verso 1, diz: vocês vão receber poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. No Atos 1, verso 8, Jesus volta para o céu, e aí 10 dias depois, os discípulos são batizados, é iniciado o ministério do Espírito Santo aqui entre nós, ali no Pentecoste, Atos capítulo 2. Qual é a obra do Espírito Santo então? Isaías 30, vocês vão ouvir uma voz por detrás de vocês, este é o caminho, andai nele. O Espírito Santo é que fala no nosso ouvido: filho, está errado, filho, esse lugar não é o lugar de você ficar, filho, isso aí é pecado, não adultera, não trai a sua mulher, não assista pornografia, não vá no lugar errado. É o Espírito Santo que fala na nossa mente, esta é a voz que está atrás de nós. Eu sou o caminho, né? Aqui eu só fiz essa conexão. O Espírito Santo nos leva também ao caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. É Ele que nos mostra a cruz do Calvário. João 16:13, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade, vos revelará tudo o que está por vir. Então o Espírito Santo nos mostra o futuro, nos mostra a verdade. Para frente, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Veja, eu estou voltando, irmão, peraí, desculpa. Para frente seria este aqui, Apocalipse 19, verso 10. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então, o Espírito Santo usa os profetas para nos mostrar e nos preparar para o futuro. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, a gente só vai à igreja, a gente só lê a Bíblia, a gente só faz as coisas espirituais porque a gente tem dado ouvido ao Espírito Santo. A obra é dele, o mérito é dele. O Espírito Santo é uma pessoa. Disse o Espírito a Filipe. Quem é que fala? Não é uma energia, é uma pessoa que fala. E aqui no livro de Atos, alguns teólogos gostam de dizer que o livro de Atos é o livro dos Atos do Espírito Santo. Porque no livro de Atos, a pessoa do Espírito Santo é muito escancarada. Começa o ministério dele. Desculpa, irmãos. Outro texto aqui, ó. Atos 10:19. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: eis que 2 homens te procuram. O Espírito Santo conversou com Pedro no dia que ele teve aquela visão dos animais. Aqui, Atos 16, verso 6. Atravessaram a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo deteve aqueles homens e encaminhou eles para outro lugar. E finalmente, irmãos, depois de construir todo esse pensamento, eu queria que você raciocinasse comigo. Eu tenho a impressão que a maioria dos cristãos, inclusive cristãos adventistas do sétimo dia, temos uma teoria de que o Espírito Santo é uma pessoa, mas temos uma prática de que o Espírito Santo é uma energia que o Pai ou o Filho nos manda. E a minha tese está na comprovação da forma como nós oramos. A maioria de nós, quando oramos, como diz Benedito Muniz, às vezes temos uma oração fora de foco. Como assim, pastor? Nós oramos de uma forma que o Espírito Santo não é uma personalidade. Nós não falamos com o Espírito Santo. É rara as orações onde a pessoa ora, normalmente a gente ora assim: querido Pai que está no céu, ou Pai nosso que está nos céus, não é assim? Ou também podemos orar falando: querido e amado Jesus, meu Salvador. Muitas orações são feitas assim. Mas eu tenho raramente encontrado pessoas que falam com o Espírito Santo: divino, querido, amigo, Salvador, Criador e Espírito Santo. O Senhor pode me ajudar. O Senhor ponha em mim o teu fruto. Sabe o que acontece? Algumas pessoas, elas oram assim: querido Pai, envia o teu Espírito. É capaz que você já tenha feito essa oração, não é? Derrama sobre nós o teu Espírito, falando com o Pai, pedindo para o Pai enviar o Espírito. Irmãos, o Espírito Santo está conosco, trabalhando diretamente há cerca de 2000 anos, um pouco mais. Desde o Pentecoste,
Ele já está aqui entre nós e a gente simplesmente o ignora. Nós ignoramos a pessoa do Espírito Santo quando não falamos com Ele. Por que eu tenho que pedir ao Pai para enviar o Espírito Santo se Ele já cumpriu essa promessa? Essa promessa já foi cumprida, o Espírito Santo já veio. Agora você pode falar com Ele diretamente. Lógico que a oração, tanto dirigida ao Pai quanto ao Espírito Santo, deverá ser nos méritos de Cristo. A gente sempre ora em nome de Jesus porque Ele ensinou assim. Mas não é erro, não é pecado falar diretamente com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele é seu amigo. Tem um livro muito bonito chamado Meu Amigo Espírito Santo. Ele está editado pela Casa Publicadora Brasileira, CPB. Compre esse livro para você entender um pouco mais sobre esse amigo que quer transformar a minha vida, a sua vida, te dar poder. Eu sempre gosto de dar essa ênfase, irmãos. O Espírito Santo não é o poder. O Espírito Santo é quem tem o poder. O Espírito Santo não é uma energia que o Pai joga lá, um raiozinho, aí vem o Espírito. Não, o Espírito Santo é uma pessoa que está perto de nós, falando ao nosso ouvido, querendo fazer-nos ser pessoas melhores, com um caráter melhor. Oramos, Pai, pedindo que envie o Espírito Santo, mas Ele já enviou o Espírito Santo há quase 2000 anos. No final desta nossa pequena série de 6 estudos, eu gostaria de apelar a você, meu irmão. A partir de hoje, fale com o Espírito Santo, converse com Ele, fale com o Pai, fale com o Filho, mas também fale com o Espírito Santo. E principalmente, peça a Ele algo que eu particularmente tenho pedido muito. Espírito Santo, molda-me, me dá o teu fruto. Eu tenho tido um anseio muito grande para ter o que está escrito em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor. Contra estas coisas não há lei, diz o texto de Gálatas 5:22 e 23. Se nós fôssemos, se na nossa vida, na nossa palavra, no nosso jeito de ser, nós estivéssemos com o fruto do Espírito Santo, essa igreja seria diferente, eu seria diferente, a sua casa seria diferente, a minha casa, os nossos relacionamentos. O que nós temos precisado, irmãos, o que nós estamos precisando é realmente de ter na nossa vida o fruto do Espírito Santo. Peça a Ele, Ele vai te dar. Que o Senhor te abençoe. No domingo que vem não estarei aqui, estarei de férias, mas alguém vai estar pregando a palavra para você. Vamos nos encontrar na quarta que vem, vai ter culto, eu vou estar aqui em casa e vamos nos encontrar no sábado, tá bom? Quero agora colocar então, a gente atrasou um pouquinho no início, é exatamente o tempo do atraso ali. Se você tiver paciência, fica aqui conosco que eu quero passar uma demonstração do que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa. Às vezes rápido, às vezes demorado, mas é um testemunho. Depois desse testemunho, eu quero orar com você e aí nós estaremos despedidos com o nosso cântico. Mas aguenta um pouquinho, irmãos. Se você tiver paciência, assista esse lindo testemunho de conversão. Venda Nova do Imigrante, uma cidade pacata no interior do Espírito Santo. Forte na lavoura cafeeira, era aqui o novo campo de trabalho do comportor Jadilson. E ele começou visitando alunos para vender a nosso amiguinho. A gente trouxe os papéis para o pai, né? E aí quando ele viu, aí há uns 2 anos antes ele não tinha assinado. Aí nesse ano todo ano trazia, ele resolveu assinar lá. E aí o Jadilson ligou para ele, marcaram de o Jadilson estar vindo. E aí quando foi que o Jadilson veio, aí o pai que conversou, negociou com ele e assinou a revista pra gente. E foi exatamente isso que aconteceu. Minhas filhas chegaram da escola, me trouxe aquela inscriçãozinha, explicou o assunto. E eu achei interessante, eu falei assim para ela, então tá bom, minha filha, fala para esse rapaz que eu aceito a visita dele e se eu gostar, eu vou fazer a assinatura. Tentando falar do amor de Jesus, conversava um pouco sobre Jesus para ele, só que sempre quando eu ia entrar em assuntos assim, doutrinários, ele agora estou de saída que eu tenho que fazer umas cobranças e tudo mais. Aí passava ano, aí foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e toda vez que eu tentava evangelizar ele, aí ele sempre
Agora estou de saída, realmente, aí escapulia, né? Todo ano o comportor voltava, conversava e deixava um livro religioso. Livros que iam se acumulando, sem José nem tocar. Aí quando chegou no 7º ano, mais ou menos, aí eu falei, já tinha um propósito, sair de casa com um propósito assim, ó, esse ano eu tenho que evangelizar o José de Jesus, né? JJ, como era conhecido, até gostava de Jadilson, mas tinha bons motivos para não dar ouvidos àquela conversa. Eu me tranquei um pouco em relação ao evangelismo da parte do Jadilson, porque até então a igreja que eu fazia parte, eles diziam, olha, vocês não devem conversar com pessoas membros de outras igrejas, porque na verdade eles querem tirar vocês da verdade e levar para se juntar a eles. Sempre dava alguma coisa de evangelismo, né? Até porque eu pensei, não, já que eu não devo conversar com pessoas evangélicas de outras igrejas, não vou ler esse livro não. Então eu tinha esse livro guardado. O que eu li, que recebi dele com bastante frequência, foi os folhetos bíblicos, que por sinal eu cheguei a fazer até uso de algum deles para pregar na igreja, que até então eu fazia parte. E as filhas adorando a revista. Eu acredito que a revista Nosso Amiguinho, ela incentivava a leitura e sem falar que ela ajudava, porque tinha algumas sessões dela que trazia orientações para muitos dos trabalhos escolares, que ali a gente fazia pesquisas e já conseguia resolver muitas tarefas escolares. Às vezes praticamente o trabalho inteiro estava na revista. Também tinha as historinhas da Bíblia também, né? A gente não sabia que era da igreja adventista, mas era muito bom também as historinhas. Eu gostava muito, uma das partes que eu mais gostava. Mas conclusão, apesar de me gostar bastante da igreja, mas eu não crescia espiritualmente, eu sentia que eu estava estacionado. O comerciante resolveu conversar com pessoas de outras igrejas e conheceu uma família adventista que o convidou para um estudo. Não aceitou o estudo, mas ficou com o DVD. Fui tocado de uma forma especial pelo Espírito Santo de Deus. Dos meus olhos foi como se tivesse saído uma venda, e quando aquele assunto que levou 100 minutos para ser concluído, quando esse assunto terminou, eu já não tinha mais dúvida. A partir dali eu já falei para mim mesmo, a partir de hoje eu vou ser um adventista do sétimo dia. Aí passou 15 dias, aí eu recebi um telefonema, aí é o Jadilson, aí eu falei, é o Jadilson, sim. Aí, você sabe quem está falando? Eu falei, sei, é o JJ, José de Jesus, né? Aí ele, a partir de hoje eu tenho uma bênção para te contar, que eu tô ligando para dizer que a partir de hoje sou adventista do sétimo dia, né? E eu fiquei todo contente, feliz da vida. Mas em tudo que eu tomei a minha decisão, de imediato lembrei de Jadilson e falei, Jadilson tem que saber dessa notícia em primeira mão. Aí não perdi tempo, liguei para ele de imediato. Durante 7 anos ele não lia os livros não, mas no dia que ele assistiu o DVD e tudo mais, ele tomou a audição ao lado de Cristo, aí ele ficou jejuando, acho que 2 ou 3 dias jejuando, e aí lendo os livros, como eu nunca tinha lido antes, né? Então ali o Espírito Santo despertou nele e ele tomou uma decisão mais firme ao lado da verdade, né? Até porque o fato dele orar por mim sem eu saber, e o fato dele se preocupar comigo, e cada ano que ele vinha fazer renovação da assinatura da revista, a intenção dele já não era nem tanto vender a revista, mas sim me evangelizar. Ele fez um papel, eu diria que papel de intercessor, ou como é que eu posso falar, de anjo, né? Que ele estava me amando, querendo o melhor para mim, e eu equivocado, não aceitava muito, menosprezava um pouco, e contudo ele permaneceu do meu lado. Ele foi muito importante para mim. Através da visita deles, muitas pessoas vão conhecer também a Jesus, né? Como aconteceu com a gente. Para ganhar uma alma para Jesus, não é só uma pessoa que trabalha, várias pessoas que trabalham para levar a alma atrás de Jesus. Desde o início que eu passei a fazer parte dessa igreja, o Jadilson já me evangelizava, pelo menos se esforçava para me evangelizar, mas devido às ordens que eu tinha dos líderes, eu saía fora. Mas mesmo assim ele orava, ele nunca desistiu de mim. Ele foi um comportor paciente. E que paciência! Só depois de 7 anos é que foi colher o que plantou. E hoje já não é mais pai na fé, mas avô e até bisavô. Depois da família do JJ, mais de 20 pessoas vieram para a igreja. E ele lidera um pequeno grupo com cerca de 30 pessoas, além de dar estudos bíblicos regularmente. Não, porque tudo tem seu tempo determinado, seu tempo certo, né? Às vezes Deus faz milagre rápido, e às vezes Deus faz milagre mais devagar, mas milagre sempre acontece, né?
Está vendo, irmãos? A obra do Espírito Santo. Eu gosto desse testemunho, né? 7 anos, com paciência, Deus usou como um anjo, não é? Na vida desse irmão e da família. Um comportou, podia ser eu, podia ser você. Se coloque na mão do Senhor nessa semana, que Ele te use também numa mensagem, numa videoconferência. Não sei, irmãos. Nós vamos ter a distribuição dos nossos livros missionários. Que o Senhor também nos dê inteligência para alcançar aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador. Vamos cantar o nosso último hino e eu espero que você tenha uma boa semana na companhia de Jesus Cristo, na companhia do Pai e do Espírito Santo. Eu quero que você feche os seus olhos, eu quero orar por você. Querido Pai, nosso Deus, nosso Criador, também na pessoa do Espírito Santo e na pessoa de Jesus Cristo, divindade. Quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor faça em cada um de nós uma obra de transformação. Que nós tenhamos, através do teu poder, a capacidade de amar, de ter domínio próprio, de ter paz, de ser longânimo, de ter, Senhor, o principal de todos os dons que é o amor. Espírito Santo, faça uma obra na tua igreja nesse tempo final. Nós precisaremos de um outro Pentecoste para alcançar todo o mundo com a pregação do Evangelho. Por isso, nós te pedimos, Espírito Santo, esta bênção, que a gente consiga ter uma intimidade maior contigo, como temos com o nosso amado Salvador Jesus e com o nosso amado Pai. Esta oração nós fazemos de transformação, de auxílio, em nome de Cristo que pedimos. Amém.